eu descobri qual é a raça especial do lendário Rox. E o mais insano, ele ainda está vivo por causa de um detalhe. Sejam muito bem-vindos de volta, meus nakamas, aqui quem fala é o Tio Jorge, e hoje vamos mergulhar no capítulo 1064 para falar da misteriosa raça do Barba Negra. Logo de cara já fica confirmado que o Barba Negra faz parte de uma linhagem diferente, uma linhagem incomum, certo? E se isso é verdade, o pai dele, o lendário Yonko Rox, também é dessa raça especial. No capítulo 1064, o Kuma é citado como membro de uma raça especial, exatamente o mesmo termo usado para descrever o Barba Negra. Oda está falando da raça Buccaneer, uma raça única, raríssima no mundo de One Piece. E aí que entra um mistério que nem o próprio Vegapunk conseguiu explicar. De onde vem a consciência atual do Kuma? Vegapunk fez vários experimentos com o corpo do Kuma, dividindo ele em partes, e no estágio final, ao acionar uma alavanca, limpou toda a memória do Kuma. Basicamente arrancou a alma dele. O globo de memórias que o Kuma arrancou de si mesmo foi absorvido por outra parte do corpo, mas ele não conseguiu restaurar sua própria alma, mesmo com o poder da Akuma no Mi Nikyu Nikyu no Mi. É como se tivesse algo a mais ali, algo diferente. Mas então, como o Kuma conseguiu agir por conta própria e atravessar o mundo inteiro até o QG do Exército Revolucionário? A resposta está na própria essência da raça Buccaneer. Oda ainda não revelou tudo, mas já soltou indícios importantíssimos. Kuma e Barba Negra são da mesma raça, os Buccaneers. E aí muita gente fica: mas o Kuma não tem nada a ver fisicamente com o Barba Negra. É aqui que a gente entra na parte da aparência do próprio Rox, que vai explicar muita coisa. Antes de continuar, quero agradecer do fundo do coração a todos os tripulantes do canal. Esses vídeos só estão rolando por causa do apoio de vocês. Muito obrigado mesmo. E um recado especial, estamos chegando nos 4.000 tripulantes. Mano, isso é combustível puro para continuar pesquisando e conectar ainda mais essas teorias para vocês. Voltando ao tema, a gente viu o Rox de Shebeck invadindo Marrijuais em uma memória que rolou há 56 anos. E olha só que doideira, ele não estava ali como pirata, então por que arriscar a vida numa missão tão insana? Seria só para provar seu poder? Não, era curiosidade pura, um desejo de entender a verdadeira história do mundo. Shebeck sabia segredos antigos, passados pela sua linhagem, e ele foi atrás da verdade. Mesmo sem ser oficialmente pirata, o poder do Rox era comparável ao de um gigante. O Vegapunk, ao analisar o Kuma na Ilha do Futuro, explicou que os Buccaneers não são só fisicamente fortes. A força deles não vem só dos músculos, como dos gigantes tradicionais. Eles não são uma mistura de humanos com gigantes. São uma raça única, nascida nesse mundo com uma força equivalente à dos gigantes, e por isso foram usados como armas vivas pelo governo mundial. A luta do Kuma contra Sato mostra que ele tem uma força brutal, quase de gigante mesmo, e tem uma conexão direta entre ele e o lendário guerreiro gigante Raijujin, o mais forte de Elbaf. Em 1096, o deus Imo decretou que os Buccaneers deviam viver como escravos, ou morrer. Depois do século perdido, o governo mundial começou uma caçada implacável aos Buccaneers. Eles proibiram que essa raça existisse livremente. Mesmo assim, alguns escaparam e vivem escondidos, como o Kuma, o Barba Branca e até o próprio Rox. Esses caras se espalharam pelo mundo, disfarçados, escondendo suas origens. A linhagem do Rox fez o mesmo, até ele cansar de fugir e ir atrás da verdade por conta própria. Em vez de esperar ser capturado e virar escravo, ele invadiu o próprio centro do mundo, Marrijuais. Clep, o pai do Kuma, morava com a esposa e o filho em Shet, um país aliado ao governo mundial. Foi lá que o Kuma nasceu. Nos exames de sangue do hospital, descobriram que Clep e Kuma tinham o sangue da raça especial. O médico, comovido, tentou esconder essa verdade, mas infelizmente outros acabaram entregando a informação para o governo. Resultado: tragédia. A família de Kuma foi capturada e escravizada. Como vocês já sacaram, os Buccaneers sempre foram escravizados por causa dessa natureza única. Mas não é só por força bruta comparável à dos gigantes que eles são uma ameaça. Existe algo mais profundo, uma característica especial que vive na alma deles. Essa essência foi arrancada do Kuma nos experimentos que o transformaram no ciborgue PX-0. Mesmo com o corpo todo modificado, ele ainda tinha sangue vermelho correndo nas veias. E isso fez toda a diferença. Quando o Kuma atacou, ficou claro que ele tinha consciência própria. Ou seja, enquanto o sangue e os genes Buccaneers estiverem presentes, a alma continua viva. Se o corpo não for destruído completamente, tipo um tiro direto na cabeça, a alma continua ali dentro. Clep, por exemplo, teria morrido fácil se fosse um humano comum. Ele já sofria com doenças, mas resistiu a ataques brutais, como o soco que destruiu seus órgãos internos. Era um monstro de resistência, apelidado de Lenda Viva. Mas o segredo não estava em sorte ou força de vontade, e sim na resiliência absurda dos Buccaneers,
que permite eles continuarem vivos mesmo à beira da morte. Essa força espiritual é o motivo pelo qual, com ciência, eles podem até renascer como almas vivas, como aconteceu com o Kuma. Mesmo com a alma arrancada pelo experimento de Vegapunk, o Kuma apareceu depois em Egghead. Algo que nem o próprio Vegapunk esperava. Isso mostra que ele não tinha plano de enganar o governo. E quando revisitamos o experimento 21G da alma, fica claro que a alma é uma forma de matéria que coexiste com o corpo físico. Aí entra uma lenda entre os Buccaneers sobre um deus chamado Nika, aquele que traz libertação pelo riso. Surpresa! Esse deus é quem se manifesta no poder de uma Akuma no Mi. Vegapunk explicou que as Akuma no Mi nasceram do desejo humano de se tornarem algo além de si mesmo. E se os Buccaneers veneram Nika, uma entidade nascida de uma Akuma no Mi, essa raça pode estar ligada a todas as outras frutas do mundo. Eles podem ter tido papel fundamental na origem das Akuma no Mi, talvez até antes do século perdido. A história desse povo foi passada por gerações. Eles mantêm viva a dança do deus Nika, corpo se movendo como borracha, cabelos ondulando como chamas. A bandeira da tripulação de Rox de Shebeck tinha uma chama, remetendo diretamente à aparência do Nika, com os poderes da fruta Hito Hito no Mi, modelo Nika. Esse símbolo representa o desejo de conquistar o mundo. No capítulo 1156, é revelado que o próprio Shebeck buscava duas Akuma no Mi lendárias, e uma delas era a de Nika. Assim que essa fruta apareceu, o mundo começou a mudar. Foi nesse momento que Rox viu a chance de tomar o trono do mundo. Ele já tinha pisado em Maria Joás, mas não conseguiu completar sua missão, e jurou que um dia voltaria. Mas, como alguém que supostamente morreu, pode cumprir essa promessa. E aí está o ponto-chave de toda essa história. Muitos já pensaram nisso, mas ninguém conseguiu explicar direito, até agora. Porque tudo indica que os Buccaneers têm uma habilidade especial: controlar corpos artificiais mesmo sem memória. Foi isso que aconteceu com Kuma. Ele estava morto, mas a alma ficou dentro do corpo ciborgue. E essa alma só despertou de verdade quando a vontade de proteger sua filha, a pequena Bonnie, falou mais alto. Beck, por sua vez, também era Buccaneer. E sim, ele pode ter voltado à vida também. Mesmo que um Buccaneer seja dado como morto oficialmente, sua alma pode continuar viva em outro corpo, como um parasita espiritual. E é exatamente isso que o Imu está fazendo agora, lá em Pangaea. Ele pode estar usando sua alma para possuir alguém da linhagem Gunko e controlar esse corpo completamente. O mais louco? Esse corpo começa a manifestar o hack do rei num nível absurdo, rivalizando até com o do Gold e Roger. A personalidade muda totalmente. Mas aí vem a pergunta: por que achamos que só o Imu pode fazer isso com o poder de uma Akuma no Mi? E se o Rox de Shebeck também puder, graças aos poderes misteriosos dos Buccaneers? Lembra que os Buccaneers veneram o deus Nika, que está diretamente ligado a uma Akuma no Mi? Então, pode ser que a origem dessa raça tenha ligação direta com as outras frutas do mundo. E mais, talvez o ciclo de renascimento das Akuma no Mi só exista por causa de uma habilidade herdada dos Buccaneers. Esse seria o motivo real do medo do governo mundial, ao ponto deles quererem escravizar esses caras para sempre. Pensa comigo, se o povo Buccaneer conhece a história real do deus Nika, o libertador, eles podem buscar a ressurreição dele a qualquer custo, e isso derrubaria por completo o sistema do governo mundial. A ideia da ressurreição de Nika e a linhagem Buccaneer, que carrega esse conhecimento antigo, são como uma lâmina apontada direto para o trono do Imu. Por isso o governo mundial, liderado pelo Imu, decretou que todos os Buccaneers devem ser capturados e escravizados. Ninguém pode descobrir a verdade oculta. Mas Rox de Shebeck descobriu essa verdade. Ele foi até o Imu para confrontar os fatos. Imagina só, um rei que fez genocídio contra a própria raça durante séculos. Rox não conseguiu vencer o Imu naquela época, mas se tivesse conquistado as duas Akuma no Mi lendárias, seria outra história. Por isso ele prometeu que voltaria, e esse retorno pode rolar quando o Barba Negra chegar em Maria Joás, carregando a alma do pai Shebeck. Eu tô me aprofundando nessa teoria agora. Será que a alma do Rox de Shebeck tá dentro do corpo do Barba Negra? Isso muda tudo. Mas deixa eu parar por aqui, porque ainda tem muita coisa pra gente analisar, e esse papo vai render vários vídeos. Se você curtiu essa teoria e quer entender onde o Oda tá querendo chegar, já se inscreve no canal e ativa o sino, porque nos próximos vídeos a coisa vai ficar séria.